Pronto. Começou a gravar agora. Ótimo. Bom dia, gente. Hoje, segunda-feira, mais uma semana começando. Essa semana a gente vai continuar o que a gente estava tratando na semana passada, que são os asanas, porém, vai ser. Essa semana a gente vai ter uma visão um pouquinho mais prática desses asanas. Eu dividi cada dia por asanas diferentes. Vocês vão reparar, eu vou passar para vocês. Hoje a gente vai focar em asanas de flexão e extensão. Eu separei por função muscular. Porém, antes de começar a aula, eu queria compartilhar com vocês uma prática que eu gostaria de adotar no começo das nossas aulas. Eu acho que agora já é um momento que a gente pode, sem problema nenhum, começar a trabalhar com isso também. Semana passada eu comentei com vocês que a gente ia começar a meditar no OM, né? Então, a gente fez meditações tendo como âncora a respiração, e essa semana a gente vai ter como âncora o Bidya Mantra OM. E eu também queria trazer para vocês esse mantra, que é o Sahanavavatu, que é um mantra muito, muito tradicional de Kaivalyadama. E lá em Kaivalyadama ele é recitado, entoado, todo o começo de aula e dependendo também no final da aula. Mas antes de entrar nele, eu queria explicar um pouquinho sobre mantras, porque eu acho que é um assunto, às vezes, mal interpretado. Existem diversos mantras, não só no yoga, mas dentro da cultura indiana, muitos. E eles servem para diversas coisas. Normalmente os mantras são devocionais, mas isso não quer dizer que eles são religiosos. São coisas diferentes. Então, a gente tem sim alguns mantras que são voltados para alguma deidade, mas no nosso caso não são esses que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar mantras que são devocionais para toda aquela questão que a gente estava conversando, do Atman, né, e de Brahman, do Supremo e tal, e tem muito mais a ver com algo dentro de nós, ok? Então, caso vocês se sintam desconfortáveis de alguma maneira com mantras, esse é um mantra muito, muito, eu até coloquei a tradução aí dele para vocês, esse é um mantra que a gente chama de mantra Guru Shisha, é um mantra que fala dessa relação entre professor e aluno, então não tem nenhuma questão religiosa aí ligada com esse mantra, então podem, sei lá, ficar tranquilos. Algumas pessoas se sentem, eu sou de religião X, não quero estar, mas esse mantra não é religioso, mas existem mantras que são. E eu acho ele muito, muito bonitinho, muito interessante, é muito legal a gente entoar ele no começo da aula. É uma prática que eu queria adotar com vocês. Eu vou passar ele em escrito para vocês, mas a ideia é que vocês aprendam ele ouvindo. Foi assim que eu aprendi e foi assim que meus professores aprenderam da Índia, então é uma forma mais fácil de você assimilar. Mas eu trouxe o texto aqui porque, como é a primeira vez que vocês estão tendo contatos, eu trouxe a tradução. Uma coisa muito importante do mantra é que você entenda o que está sendo dito. O mantra, ele precisa ser entoado em seu significado para que o seu significado seja realizado, de certa forma. Então, uma coisa meio que alimenta a outra. E aí, esse mantra vai dizer o seguinte: Om Sahana Vavatu, que sejamos juntos protegidos. Sahanau Bunaktu, que juntos sejamos nutridos. E aqui, nutridos não está falando necessariamente de alimento, né? Mas nutridos por isso que nós estamos aprendendo e estamos compartilhando. Sahaviriam Karavavahai, que juntos cumpramos esse compromisso com grande vigor. Nosso compromisso aqui é a nossa aula, né? Então, que a gente possa trocar com grande vigor, que a gente tenha essa energia para poder fazer as coisas. Tasvina Vadi Tamatsu,
que aceitemos o brilho do conhecimento sobre nós, Mavid Vishavahai, que não permitamos discordâncias entre nós, e não é que a gente tem que ser igual e fazer tudo igualzinho, mas é apenas que a gente não permita que aconteçam essas discordâncias que atrapalham, né? Óbvio, a gente pode, eu acho uma coisa, você acha outra, mas a gente conversa sobre isso, né? E debate, e não cria uma parede que quebra essa nossa relação. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Então, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse mantra, ele é bem, bem conhecido. Ele é um mantra bem bonitinho, bem, bem interessante para a gente que está trabalhando aqui em aula. Eu vou falar de novo ele e depois eu vou recitar. Vocês ficam à vontade para ler, tentar recitar juntos, enfim. É interessante que vocês aprendam pela audição. Então, é Om Sahana Vavatu, Sahanau Bunaktu, Sahaviriam Karavavahai, Tejasvinavaditamatsu, Mavidvishavahai, Om Shanti Shanti Shanti. Ok? Então, a gente vai entoar ele agora. Fiquem à vontade para fazer isso junto de mim ou não. Obrigado. Pode fazer isso também com o microfone aberto, com o microfone fechado. Porque eu acho legal. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um. Eu faço um verso, vocês fazem outro. Enfim, a gente vai combinando. Então vamos lá. Inspiramos. Me falem se o som cortar, porque às vezes o microfone corta quando eu estou entoando um punto. Om Sahanavatu, Sahanau Bunaktu, Sahaviriam Karavavati, Tejasvinavaditamatsu, Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Eu vou entoar ele mais uma vez para que a gente possa ouvir ele de novo e talvez assim pegar ele mais uma vez. Om Sahana Vavatu, Sahanau Bunaktu, Sahaviriam Karavavai, Tejasvinavaditamatsu, Mavirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Esse, então, é o Sahanavavatu. Eu espero que vocês apreciem ele, que aprendam o seu significado e aprendam ouvindo ele, que a gente possa cada vez recitar eles juntos, porque eles trazem, esse mantra em específico traz esse olhar atento para a aula, e eu acho que é bastante importante. Eu vou parar de compartilhar a tela então, para a gente poder entrar na nossa prática de asanas. Como é que eu faço aqui? Prontinho. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, hoje a nossa prática de asanas, ela é voltada
para asanas que trabalham com flexão e extensão da nossa musculatura. Então, vão ter flexões e extensões de várias partes do nosso corpo. Eu vou tentar trazer esses exercícios um pouco mais lentamente hoje, para que a gente aprenda a montar cada um deles bem bonitinho. E caso vocês tenham qualquer dúvida, por que isso é uma flexão, por que isso é uma extensão, eu acho que nesse caso de flexão e extensão, fica bem claro por que cada um é uma coisa, mas fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa, ou algum outro asana, poxa, esse asana aqui eu acho que ele é flexão, será? Vamos discutir sobre, porque às vezes, por exemplo, vamos pegar Halasana, não é um asana que a gente tem hoje, mas às vezes, Halasana, por exemplo, ele é uma invertida, mas para além de ser uma invertida, ele também é uma flexão. Porque a gente está flexionando toda uma parte do nosso corpo. E ele também tem uma extensão, porque a gente vai estender a parte posterior de pernas. Então, a gente pega o que a gente quer trabalhar naquele momento para ser o central daquele asana. E alguns asanas não tem muito, né? Várias funções dentro deles. Ótimo, então vamos começar deitados, com as pernas estendidas e os braços ao longo do corpo. Vamos aproveitar esse momento pós toda essa explicação, pós esse mantra que nos traz para a aula, para que a gente possa trazer para além da nossa mente o nosso corpo. Porque para nós aqui, mente e corpo estão juntos. Não vamos tratar necessariamente como coisas distintas a todo momento. Então, sente o seu corpo agora. Quais são as partes do seu corpo que encostam no chão? Qual é a sensação dessas partes do corpo que encostam no chão? Como você se sente? Seu corpo está dolorido? Seu corpo está descansado? Você está exausto do final de semana? Ou não? Está revigorado? O que está acontecendo aí? Quando a gente identifica todas as questões dentro do nosso próprio corpo, fica mais fácil da gente estabelecer os nossos limites. E assim, a prática se torna mais saudável, os nossos asanas se tornam mais estáveis, mais confortáveis, nós reduzimos o esforço e conseguimos relaxar no esforço. E, para terminar, a gente cessa os ataques dos pares opostos. Vamos começar a nossa prática hoje com aquela nossa sequência das pernas. Então, dobramos ambas as pernas, joelhos ficam apontando lá para o teto, planta dos pés no chão. Vamos começar a nossa sequência, dessa vez pela perna esquerda, para mudar um pouquinho. Trazemos a perna esquerda em direção ao peito, abraçando o joelho lá pela frente dele e puxamos com certo vigor. Flexionando a nossa perna. Logo em seguida, vamos levar nossas mãos lá para trás do joelho e estendemos a nossa perna, apontando a planta do pé lá para cima. Dedos do pé apontam para a nossa cabeça e nós podemos dobrar um pouco o joelho, caso não seja possível mantê-lo estendido. A sua mão pode segurar na sua coxa, atrás do seu joelho ou lá na panturrilha, fique à vontade. E relaxe no esforço.
Dobramos a perna e levamos o nosso tornozelo lá em direção do joelho, formando um 4. Apoiamos o nosso tornozelo lá próximo do joelho e deixamos que a perna esquerda tombe para o lado, abrindo ela o máximo que nós conseguimos. Tá certinho? E aí, nós vamos puxar agora a nossa perna direita em direção ao peito. O máximo que você conseguir, respeitando o seu limite e fazendo com que esse asana seja, asana não, né? Essa postura seja confortável. Quando puxamos a nossa perna direita, nós sentimos a parte posterior da coxa esquerda alongando. Retornamos a perna direita para o chão, apoiamos o pé e nós vamos deslizar a nossa perna esquerda totalmente por cima da perna direita, levando o nosso pé em direção ao chão. E puxamos o nosso joelho esquerdo com a mão direita, fazendo uma torção. Abrimos o nosso braço esquerdo na altura do ombro esquerdo. Podemos continuar olhando para cima ou olhar lá para a mão esquerda. Caso você tenha tirado muito o seu ombro esquerdo do chão, volte um pouquinho as pernas, para que ele encoste melhor. E tornamos, desenroscamos as pernas e ambas seguem dobradas, joelhos apontando para cima. Vamos sentir um pouquinho se existe alguma diferença agora entre o lado esquerdo e o lado direito do nosso corpo. E nos preparamos para fazer a sequência do lado direito. Então, puxamos a perna direita dobrada em direção ao nosso peito, segurando o nosso joelho pela frente. Existe um certo vigor nesse puxar. Relaxe no esforço. Perceba quais são os grupos musculares que não precisam estar se esforçando neste momento e relaxe. Passamos a segurar atrás do joelho e levantamos a nossa perna para que ela fique perpendicular ao chão, apontando a planta do pé lá para cima e os dedos para a nossa cabeça. Você pode segurar atrás da coxa, atrás do joelho, ou lá na panturrilha, onde for mais agradável, confortável. Fique à vontade também para dobrar a sua perna, caso seja necessário. Dobramos a perna e trazemos o tornozelo em direção ao joelho contrário, fazendo 4 com a perna. E agora vamos puxar a perna esquerda em direção ao peito. Pode ser pela frente, pode ser por trás, fique à vontade, da maneira que você preferir segurar. O importante é que você sinta o alongamento
lá na parte posterior da coxa da perna direita. Retornamos a nossa perna esquerda para o chão e deslizamos a perna direita totalmente por cima da esquerda, levando o nosso pé direito em direção ao chão. E assim puxamos o nosso joelho direito com a mão esquerda. Estendemos o braço direito na altura do ombro. E podemos manter o nosso olhar para cima ou então para a mão direita. Retornando lentamente. E vamos nos virando de lado, nos colocando deitados, virados para o lado, até que possamos nos deitar de bruços. Quando estiver de bruços, apoie a cabeça nas mãos e solte um pouquinho o peso do seu corpo no chão. Nós vamos trabalhar agora com uma postura muito clássica de extensão, que é Bhujangasana, na postura da cobra. Vamos fazer as duas variações que temos trabalhado. Então, começando com a variação em que nós levamos as mãos em cima dos glúteos, os braços estendidos lá atrás e as mãos unidas. Unimos nossas pernas e deixamos elas estendidas. Queixo ou testa no chão. Tiramos a cabeça do chão um pouquinho, olhamos lá para frente. E aos poucos vamos tirando o peito do chão, olhando para cima, unindo escápulas lá atrás. Retorne quando quiser. Os que estão comigo retornam. Descansamos a cabeça nas mãos, relaxamos o corpo no chão. Faremos agora a versão da cobra que leva as mãos no chão, que é mais tradicional. Então, unimos as nossas pernas estendidas. As mãos apoiam o chão na altura das últimas costelas. Cabeça fica apoiada no chão pelo queixo ou pela testa. A ideia é que você não apoie o peso do seu corpo nas mãos. As mãos aqui, elas estão servindo apenas para que possamos juntar nossas escápulas lá atrás. Então, primeiro, tiramos a cabeça do chão, olhamos lá para frente e vamos olhando lá para cima, tirando o peito do chão. Os que estão comigo ainda podem retornar. Descanse sua cabeça nas mãos. Nessa postura, quando a gente retorna, é possível sentir fortemente essa extensão da coluna, da parte superior da coluna. Sentir fortemente os efeitos da prática não é igual sentir dor. A gente evita a dor a todo custo.
Agora vamos para uma outra postura de extensão de bruços, que é Dhanurasana, na postura do arco, sendo possível realizar Ardha Dhanurasana, o meio arco. Então, unimos novamente nossas pernas estendidas lá atrás. Fazemos queixo ou testa no chão. E começamos dobrando nossa perna direita, levando o pé em direção ao glúteo. A mão direita vai segurar no tornozelo direito. Caso não seja possível, vai segurar no pé. Caso não seja possível segurar, chegue o mais próximo dentro do confortável. Repetimos o mesmo processo com a perna esquerda. E aqui estamos em Ardha Dhanurasana, ao meio arco, quando apenas puxamos os pés em direção aos glúteos. Caso você sinta que aqui é o seu limite, pare aqui. Caso você queira e possa seguir, nós seguimos para a Dhanurasana completa, o arco, distanciando os nossos pés do quadril e subindo as pernas. Assim, puxamos os nossos braços com as pernas. Volte quando achar necessário. Quem está comigo, retorna. Vamos repetir essa postura mais uma vez, mas agora podemos descansar um pouco. Quando estamos fazendo o arco completo, quanto mais juntas as suas pernas estiverem, mais difícil se torna a postura. Quanto mais separadas, mais fácil. Mas a ideia é que com o tempo você vá unindo cada vez mais as suas pernas. E vamos repetir a postura, queixo ou testa no chão, juntamos as pernas, trazemos primeiro a perna direita em direção aos glúteos, puxamos o tornozelo ou o pé, repetimos o processo com a perna esquerda. Ficamos aqui um pouquinho em Ardha Dhanurasana. E para aqueles que irão seguir comigo, distanciamos o pé dos glúteos e tiramos as pernas do chão. As pernas puxam os braços. Quem está comigo, retorna e descanse bem agora. Aqui nós temos uma extensão mais comprida das costas. Sinta os efeitos da prática no seu corpo. Perceba o que já mudou no seu corpo desde o início da prática para agora. Faremos agora uma postura um pouco mais forte, porém vamos fazer a meia postura, porque a postura completa realmente é uma postura bem complicada. Vamos fazer Ardha Salabhasana, meia postura do gafanhoto. Então levamos o nosso queixo no chão, nossas mãos para trás, as mãos ficam ao longo do corpo, braços estendidos, e aí você pode escolher se você prefere deixar a sua mão espalmada no chão ou se você prefere fechar a sua mão em punho, ok? O que nós vamos fazer agora, como faremos a meia postura do gafanhoto, é
tirar nossa perna direita do chão, sem jogar o peso todo lá na perna esquerda e você acaba até virando. Não. Nós vamos tirar no limite do que é possível, sem jogar o seu peso completamente para o lado esquerdo. Retornando. Normalmente, gente, a gente tira bem pouquinho da perna, tá? Não precisa levar a perna lá no alto, porque assim você acaba jogando peso na perna contrária. Repetimos o processo agora com a nossa perna esquerda. Tiramos ela lá do chão, sem jogar o nosso peso do lado direito. Quem está comigo, retorna. E descansamos a cabeça lá nas mãos. Fazer essa postura completa, gente, é bem desafiador, tá? A gente acaba tirando bem pouquinho as pernas do chão, porque na postura completa a gente tira ambas as pernas do chão junto. Por isso que a gente tenta não jogar o nosso peso na outra perna quando a gente está fazendo a meia postura, porque é uma preparação para fazer a postura completa, tá bem? Nós vamos fazer agora, gente, Salama Bhujangasana, que é a postura da esfinge, muito conhecida, muito conhecida, em que nós vamos primeiro unir as nossas pernas, estendidas, como antes. Vocês se lembram daquela postura da criança assistindo televisão? Ela é muito similar, porém, os braços vão estar encostados no chão. Como faremos? Nós vamos levar o braço mesmo para cima, porém os antebraços se mantêm no chão, estendidos. As mãos apontam para frente e nós podemos trazer os cotovelos aqui bem próximos do nosso corpo, como uma esfinge no Egito. Olhamos para frente e mantemos essa postura. Aquela postura da criança assistindo a televisão é uma variação dessa daqui. A postura do golfinho, por exemplo, também é possível ser feita a partir dessa daqui. E a gente sente bem uma extensão nas costas. Podemos retornar e relaxar lá no chão um pouquinho. Então, lá no começo fizemos diversas flexões, né? Principalmente com as pernas e aí trabalhando também a lombar. E agora fizemos algumas extensões de coluna. Vamos nos colocar agora deitados de costas, com a barriga para cima. Pernas estendidas. E sentimos um pouquinho o corpo agora. Depois de trabalhar tão longamente e fortemente essas extensões de coluna. Faremos agora, gente, a postura complementar de Bhujangasana. Qual que é a postura complementar de Bhujangasana? Sarvangasana, é uma postura da vela. Porém, contudo, todavia,
Caso você não vá entrar na vela, você vai fazer Setubandha Sarvangasana, a meia ponte. Lembrando, essas duas são posturas invertidas. A vela Sarvangasana é uma postura mais forte, então se vocês têm problemas cervicais, de coração, acabaram de comer, não façam. Optem por Setubandha Sarvangasana e mesmo assim, caso você tenha problemas cardíacos muito sérios, não faça. Para fazer Setubandha Sarvangasana, nós dobramos ambas as pernas e levamos os joelhos lá para cima, as plantas dos pés no chão, apoiamos as mãos no chão, braços ao longo do corpo e tiramos o quadril do chão. Caso você vá fazer a meia ponte, fique aqui. Caso vá para Sarvangasana comigo, vamos estender as nossas pernas e levar elas lá para cima, com um pequeno. Retorna devagar, levamos as mãos ao chão e vamos descendo as pernas dobradas até que os pés toquem o chão. Sinta agora um pouquinho o corpo após essa invertida, seja qual você tenha feito. Já que trabalhamos tanto a coluna, vamos dar um conforto a ela, fazendo Pavana Muktasana. Então, trazemos ambas as pernas dobradas em direção ao peito e seguramos elas, abraçamos elas pela frente do joelho. Sinta a lombar tocando bem mais no chão agora. Aproveite e sinta todo o resto das costas tocando o chão. Para completar essa postura de flexão, levaremos a nossa testa em direção à cabeça no chão, devagar. E depois levamos as pernas ao chão novamente, mantendo elas dobradas. A ideia é que essa postura traga bastante alívio. Se ela está doendo, tem alguma coisa errada. Vamos nos preparar para a Naukasa, na postura do barco, porém aqui eu quero que vocês sigam comigo, porque caso seja necessário, vocês vão parar no meio da postura. Então estamos, né, com as nossas pernas dobradas. Vamos encostar a mão nas pernas, nas coxas, e a ideia é que a gente leve nossas mãos até os joelhos. Se
você sinta que é o seu limite, você para aqui. Caso você sinta que dá para ir mais, você vai estender as pernas 45 graus e manter os braços ao longo das pernas. Tornamos devagar, apoiamos a cabeça no chão. Essa é uma postura abdominal, então é comum que ela esforce bastante essa região, que a gente trema, que a gente sinta dificuldade, ok? O importante é que a gente sempre trabalhe com essas posturas abdominais, para que a gente tenha um core mais forte. Vamos nos virando de lado para, aos poucos, sentarmos com as pernas estendidas. Entramos em Dandasana, na postura do bastão. E caso vocês não consigam manter a coluna ereta com as pernas estendidas, a gente sempre pode dobrar um pouco os joelhos até que as costas fiquem eretas. Não tem problema algum. Ficamos em Dandasana um pouquinho. Sentimos nosso corpo nessa posição. Sentimos quais são as forças necessárias para que o nosso corpo fique assim. O que eu preciso fazer para que a minha coluna fique ereta? E vamos trabalhar agora com Paschimottanasana, na postura da pinça, que é ao mesmo tempo uma postura de flexão e uma postura de extensão. Primeiro, nós vamos trabalhar com uma perna de cada vez. Então, vamos trazer a nossa perna direita flexionada, bem próximo ao seu corpo, o máximo que você conseguir, sendo confortável. E aí nós vamos alcançar o mais próximo possível do nosso pé esquerdo por dentro da perna. Se você não alcança o pé, você segura onde for possível a sua perna. E relaxa a cabeça, solte bem as costas. Retornamos devagar. E faremos agora para o outro lado. Então, estendemos a perna direita, trazemos a perna esquerda próxima ao nosso corpo. Vamos buscar o nosso pé direito por dentro da perna esquerda. Caso você precise dobrar um pouco a sua perna, fique também à vontade. Retornamos devagar. Trazemos a perna direita flexionada, ficamos com ambas as pernas flexionadas. Porque nós vamos agora fazer a postura completa, Paschimottanasana completa, com ambas as pernas. E eu acho que fazer dessa forma, a partir das pernas flexionadas, é mais acessível para todo mundo. O que nós vamos fazer aqui? Os pés estão no chão e nós vamos calçar os pés pela frente com as nossas mãos. Então, nós pisamos nas nossas mãos lá na frente, as pernas por dentro dos braços. Então, a gente passa os braços aqui por fora das pernas, e isso, calçamos os nossos pés. Aos poucos,
Vamos levando as pernas lá para frente, até o nosso limite. Lembrando do conforto e da estabilidade. Chegando do nosso limite, nós soltamos o nosso corpo e a nossa cabeça. Caso você não tenha estendido completamente as pernas, tente a cada expiração ir um pouquinho mais. E caso você tenha estendido totalmente as pernas e esteja segurando os seus pés, a cada expiração você puxa mais os seus pés em direção a você. Retornamos devagar. Por mais que essa postura seja um pouco, para algumas pessoas, um pouco chata, ela é muito importante. Então, se para você é uma postura chata, tem uma péssima notícia. Quer dizer que você tem que fazer mais ela. Aproveitando que estamos aqui com as nossas pernas estendidas, nós vamos fazer Vakrasana, a torção. Então, começamos trazendo a nossa perna direita dobrada. O pé vai ficar ali mais ou menos na mesma altura do seu joelho, da perna contrária. Vocês já sabem, para fazermos a torção, a mão esquerda vai segurar no joelho, ou o seu braço esquerdo vai abraçar o seu joelho, ou você vai passar o braço esquerdo lá para o outro lado. A mão direita vai lá atrás e nós torcemos olhando por cima do ombro direito. Mantendo a coluna ereta. E retornamos devagar e com cuidado para repetir a postura para o lado esquerdo. E estendemos a perna direita, flexionamos a esquerda e trazemos o nosso pé esquerdo no chão ao lado do joelho direito. Você segura da forma que achar melhor o seu joelho esquerdo com o braço direito. O braço esquerdo vai lá atrás, estendido, e nós torcemos, olhando lá por cima do nosso ombro esquerdo. Mantenha a coluna ereta, a perna direita bem esticada. E respire. Retornamos devagar. Vamos cruzar as nossas pernas agora para fazer a meia-lua sentada. Quase como se fizéssemos chakrasana, na postura da roda, que nós fazemos em pé, porém sentados. Então, estão sentados com as pernas cruzadas, coluna ereta. Levamos as mãos no chão ao lado dos joelhos ou das coxas. Tocamos levemente o chão. E vamos começar levando a nossa mão esquerda para mais longe. O braço direito começa a subir e se elevar em direção ao teto, e aos poucos curvamos um pouco a nossa coluna. Aqui temos uma lateralização. Caso você possa, você pode encostar o seu antebraço esquerdo lá no chão.
Retornamos. Ambas as mãos tocam levemente o chão. Sinta um pouquinho o seu corpo. Vamos agora repetir para o outro lado. A mão direita vai se afastando do corpo e a esquerda vai se elevando junto com o braço lá para cima, até que curvamos a coluna e formamos essa meia lua dentro do seu limite, dentro do conforto, da estabilidade e relaxamos o esforço. Nós progredimos sempre, sempre, sempre pelo relaxamento. E retornamos ao centro, sentimos um pouquinho o nosso corpo. E vamos nos colocar deitados para entrar em Shavasana e relaxar. Então, deitamos com as costas no chão, pernas e braços estendidos. As pernas se afastam, os pés caem para fora. Os braços também se afastam um pouco do corpo, abrindo as axilas. Sentimos o peso do corpo no chão. As mãos estão viradas para cima e elas não estão nem segurando nada e nem completamente espalmadas no chão. Não, elas estão relaxadas. Caso você queira, pode fazer qualquer tipo de acomodação aqui, colocar almofadas, cobertas, enfim, ou se deitar em alguma outra postura em que seja melhor para você relaxar. Vamos sentindo o nosso corpo no chão. Agora não temos mais nenhum compromisso. Não precisamos controlar nossa respiração. Não precisamos nos mexer e nem pensar em mais nada. Vamos escanear o nosso corpo, como se estivéssemos olhando para ele lá de cima. Vamos passando por cada pedacinho. Comece escaneando a sua cabeça. Sinta que existe alguma tensão. Vá descendo esse escâner por todo o seu corpo. Eu vou deixar que vocês façam esse escaneamento o tempo de vocês. Lembrando que esse scanner ele vai passando e ele vai sentindo as tensões no seu corpo. Assim que ele sente essas tensões, você relaxa esses grupos musculares.
Quando esse scanner estiver lá na ponta dos seus pés, você vai ter a imagem perfeita do seu corpo no chão. E você vai ter o seu corpo todo relaxado, então apenas observe essa imagem no seu corpo no chão. Aos poucos, vamos adotando respirações mais profundas, lentas. E começamos a mexer o nosso corpo, começando pelas mãos e os pés. E vamos fazer todos os movimentos que o nosso corpo nos pedir. Pode se espreguiçar, bocejar. Faça tudo que o seu corpo pede. E vamos nos manter deitados para o nosso exercício respiratório de hoje. Hoje, o nosso exercício respiratório será uma preparação para o dia na banda. Eu sei que eu já passei o dia na banda para vocês, a gente já fez todas as fases, evoluiu para a respiração apenas torácica, fizemos o Diana Banda deitados. Porém, eu acho que seria legal a gente fazer essa preparação para entendermos melhor essa respiração torácica, que às vezes é um pouquinho mais complexa. Então, com as pernas assim dobradas, os joelhos apontando para o teto e as pontas dos pés no chão, nós vamos nos deitar ali para o lado direito, apoiando a nossa cabeça na mão ou no braço direito. Então, estamos deitados de lado, com as pernas dobradas e unidas. Nossa cabeça está apoiada ou no braço direito ou na mão direita lá no chão. Vamos trazer a nossa mão esquerda lá nas nossas costelas, nas mais altas, não precisa ser nessas mais baixas. Vamos trazer aqui nas mais altas, bem em cima no tórax. E o que nós vamos fazer é isolar a nossa respiração para que a gente possa, no inspirar, empurrar a nossa mão e no expirar, que nossa mão empurre nossas costelas e junte elas, ok? Nosso cotovelo aponta lá para cima, porque assim fica mais fácil da gente sentir esse movimento. Não precisa fazer uma força extrema, porque a gente não quer machucar as nossas costelas, a gente quer apenas sentir esse movimento. Nós vamos fazer 5 respirações bem lentas e que elas sejam exclusivamente torácicas, para que a gente possa sentir nossas costelas se expandindo e depois se juntando, ok? Cada um vai fazer no seu tempo, começando agora.
Após terminar as 5 respirações, nós vamos treinar a expandir as nossas costelas sem ar. Então, vamos inspirar juntos, expandindo as costelas. Expiramos, soltando todo o ar de uma vez. E agora, sem ar, vamos expandir a costela. Inspiramos. Deixa a respiração livre por um instante. E vamos repetir mais uma vez desse lado. Inspiramos lá no alto, respiração torácica. Expiramos de uma vez. E vamos expandir o tórax, as costelas, sem pegar o ar. Inspiramos. Respiração livre. Agora, vamos nos virar, voltar para o meio, para que a gente possa deitar do lado esquerdo agora. Pernas unidas, uma sobre a outra. A cabeça vai apoiar no seu braço ou na sua mão esquerda. As mãos vêm aqui nas costelas, no alto, levamos o nosso cotovelo lá para cima. E vamos adotar respirações predominantemente, se possível, exclusivamente torácicas. Novamente, sentindo as costelas subirem, empurrarem as mãos e depois vamos empurrar as costelas para que elas se unam. Começando agora, cada um no seu tempo. Assim que terminarmos as 5 respirações, nós vamos treinar expandir novamente sem ar. Então, vamos fazer juntos. Inspiramos toracicamente. Inspiramos de uma vez e expandimos sem pegar o ar. Inspiramos. Faremos mais uma vez. Inspiramos toracicamente. Expiramos de uma vez. E abrimos as costelas sem pegar o ar. Inspiramos. Respiração livre. Descanse um pouquinho nessa postura. Aos poucos, vamos nos colocando sentados. Aproveitamos que já estamos de lado.
Fica mais fácil ainda. Hoje vamos fazer uma breve meditação com o mantra Om, mas antes, muito rapidamente, eu quero ler para você um trecho do que está escrito aqui no Hatha Yoga Pradipika, né? Essa aqui é a tradução do professor Roberto Martins sobre o Om, né? Porque, como eu falei, é importante que a gente conheça o significado de um mantra. O Om, gente, ele é um Bidya mantra. O que quer dizer Bidya mantra? É um mantra semente, é um mantra pequenininho, ele é uma palavra só. Ele não é igual o Sahanabhavatu, que é um texto que a gente vai, fala várias palavras, várias frases. Não. Ele é só uma sílaba. Existem vários Bidya mantras, tá? Lam, Ram, vários. Mas a gente vai trabalhar com. E eu queria só ler rapidinho uma questão que eu tinha tratado com vocês sobre o mantra Om, porque eu acho que é muito importante que a gente entenda. Aqui, ele faz um comentário que é o seguinte: nota-se que Om não é apenas um símbolo de Brahman. Este som é o próprio Brahman. Por isso que ele é tão importante. E isso aqui, o Roberto, ele está comentando aqui um texto da Katha Upanishad, que, né, traz essa questão de que Om é Brahman. Ele não representa nada, ele é. Então, ele é este ser absoluto, ele é a criação do universo, ele é o que tinha antes de existir tudo, e ele é o que terá depois que tudo acabar. Ele é o que está dentro de todos nós e ele é o que está dentro de toda a matéria. Ele não representa nada, ele é. Então, ele possui essa importância muito, 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 muito grande. Por isso que a gente vê o ON em vários lugares, estampados, tatuagens, colar, adesivo, parará, pororó. E tudo bem, assim, não é um problema que as pessoas se apropriem de ON, porque ele é, e ele está, e ele é muito importante. E eu queria também colocar para vocês que existem algumas formas da gente recitar o mantra OM. Algumas vezes eu já recitei ele aqui, puxando a vogal O. Quando a gente recita um mantra comprido, como nós fizemos no começo da aula, ele é bem curtinho. E quando nós vamos meditar, é importante que ao invés da gente puxar a vogal O, a gente puxe a consoante M. Então, várias vezes eu recitei assim. O. E o meu microfone corta. Mas, quando a gente vai meditar, a gente recita assim. Ele cortou e não deu para ouvir. Eu vou trocar aqui o microfone. Vamos ver se agora ele vai. Vamos parar. Eu acho que agora ele não vai mais fazer isso. Então, né, eu estava assim. É uma maneira. Porém, quando a gente vai meditar, a gente recita assim. Tem todo um porquê disso. Eu posso até depois abrir melhor sobre o mantra Om, mas normalmente esse final, ele, quando a gente faz nós estamos trazendo para nós mesmos, é uma internalização, ok? Então, nós vamos meditar tendo como âncora desta vez, nós fizemos primeiro, então, com a nossa respiração. Hoje vamos ter como âncora o mantra Om. Então, nós vamos repetir o mantra Om 10 vezes, com uma pausa entre cada uma das repetições. Ok? Essa é a entoação que eu fiz no final. Fiquem à vontade para fazer aquela contagem que eu ensinei dos dedos, para a gente não perder os 10 ons, tá bom? Eu vou fazer aqui
você faz aí em casa, porque o importante é que você consiga meditar nesse som. O Bidya Mantra Om é uma das mais potentes âncoras para a meditação. Então, vamos lá, cada um no seu tempo, eu vou conduzir o meu tempo, fiquem à vontade para seguir comigo ou não. Om. Om. Sinta como está o seu corpo agora, depois dessa longa prática de hoje. Namastê, agradeço pela prática, espero que vocês tenham aproveitado, que tenham tirado muitos ensinamentos da nossa prática de hoje. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, privado, grupo, chat do YouTube, enfim, o que vocês preferirem. Vou trazer mais vezes o mantra On, vou trazer outras coisas sobre o On, vou repetir para vocês a contagem, tá lá no grupo também a imagem da contagem, se vocês quiserem ficar praticando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu fico fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ajuda a decorar. Mas fiquem à vontade também a contar no Japamalas, caso vocês prefiram, tá? É legal a gente ter sempre uma forma de contagem para que a gente não se perca, né? Enquanto a gente está recitando. É claro, gente, que a ideia é que a gente vá aumentando esse tempo de meditação, né? Mas é interessante que cada um vá entendendo qual âncora funciona melhor, né? Eu trouxe a respiração, agora eu trouxe o on, depois a gente pode brincar com outras formas de respiração, existem outros sons, existem outros vidyamantas, várias coisas que a gente pode
usar para meditar. Tá bom? Então, muito obrigada, que vocês tenham uma ótima semana. E é isso, até amanhã.